Alô, meus amigos na Itatiaia, estou aqui com a doutora Cláudia Noventa. Ela é advogada de Belo Horizonte e está no Rio de Janeiro tratando de um assunto muito importante e sério que a Itatiaia traz agora. Ela é a advogada do atleta Diego Porfírio e desde ontem, terça-feira, dia 8 de agosto, vem acontecendo uma situação de bandidos se passando pelo quê, doutora? Se passaram, primeiramente, a todos os ouvintes da Itatiaia, uma boa tarde, se passaram por o vice-presidente da segunda comissão julgadora aqui do tribunal, onde hoje está sendo julgado o Porfírio, né? Uhum. E começaram a troca de mensagens a partir das 11h55 da manhã, no dia de ontem, no dia 8/8, e apresentaram para ele inicialmente uma proposta falando que essa pessoa era amigo do senhor Juarez e o senhor Juarez tinha interesse em resolver a situação dos atletas envolvidos do time do senhor Juarez. Durante toda a conversa, o Porfírio perguntando que atletas eram esses, ele não falava. Ele só dizia que o senhor Juarez tinha interesse em resolver a situação do Porfírio, pois ele tomou o cartão no time que era dele. Associando ao nome Juarez, lembramos do ex-presidente do Curitiba, que nem deve saber que isso aconteceu e suscitaram o nome dele. E então essa pessoa que se passou pelo nome do Dr. Diogo, que coitado, teve a imagem colocada, inclusive, em foto. Diogo Maia, auditor da segunda comissão disciplinar aqui do STJD. Isso, exatamente. E aí ele disse que mais 3 jogadores iriam fazer o acordo, né, o possível acordo, de pagar um valor para que todos os jogadores... R$10 mil? Seria R$10 mil, seriam 5 boletos, inclusive, de R$5 mil. Gente, máfia é um absurdo. Com boleto. Exato, exatamente, né? E o meu companheiro, meu parceiro de advocacia, doutor Fernando Lamar, que advoga comigo em favor do Diego, nós então entendemos que instruímos o Diego a puxar conversa com esse golpista para que a gente descobrisse até onde ia a audácia contra o tribunal, contra o STJD. Porque eu quero deixar claro, nós não estamos aqui para atrapalhar o julgamento. A gente quer, inclusive, blindar o STJD, entendeu? Que o nosso atleta responda pelo que é devido a ele, porque ele mesmo fez um acordo de não persecução penal com o Ministério Público de Goiás. Eu, inclusive, hoje entrei em contato com o Ministério Público de Goiás e apresentei para ele essa situação também, e o próprio promotor me disse, olha, doutora, procure a delegacia de São Paulo, porque o atleta está em São Paulo e a conversa partiu dessa forma. Então, a gente já está, inclusive, quero deixar claro, já estamos fazendo o boletim de ocorrência com respaldo do STJD, porque o doutor Mauro Marcelo, né, que também é da Justiça, além de participar da Justiça Desportiva. Exatamente. O que a gente entendeu é o seguinte, o doutor Diogo é vítima, o doutor Washington. Doutor Washington Rodrigues, porque ele cita o nome do doutor Washington, falando que o doutor Washington receberia também o valor, e o Diego é vítima também, porque tentaram, de alguma forma, pedir um suborno para ele, acreditando que ele pagaria na ilusão de ficar isento de responsabilidade. O que o Diego fala também na conversa dele, olha, eu já fiz uma coisa errada e não quero fazer de novo, a minha mãe já chorou demais por isso e eu quero só voltar a jogar futebol. E, inclusive, esta pessoa que se apresentou como... o doutor Diogo fala que se ele não aceitasse fazer esse pagamento, ele jamais voltaria a jogar futebol, porque não existe essa situação de reabilitação em casos de banimento do futebol. Porque o nosso atleta está respondendo aqui no STJD pelo 242, que é a eliminação, e o 243, que é a venda do cartão amarelo, a manipulação do resultado. Que ele admite ter feito. Ele admite, porque ele realmente aceitou receber um dinheiro. Ele recebeu quanto, doutor? Ele recebeu R$50 mil, e ele já, inclusive, pagou o acordo dele com o Ministério Público. O Ministério Público investigou se ele realmente aliciou ou não o Aleph Manga, e ele não aliciou, porque o Ministério Público ele tem um entendimento que aqueles que receberam dinheiro para tomar o cartão, e se quiserem falar a verdade, eles aceitariam, naquele momento, aceitaram fazer o... Seria uma delação premiada, uma expressão... A delação premiada ocorre após serem indiciados como réu, né? Então, o Porfírio, ele nem é réu no criminal, entendeu? E ele, no caso, hoje, ele vai responder aqui, se for banido, a gente vai recorrer, porque a gente não entende que ele é
aliciador. Inclusive, ele nem recebeu dinheiro, ele apenas falaram com ele, você conhece algum jogador que faria? Ele disse, vou ver com Manga, porque eu acho que era alguém próximo a ele no time, e o Aleph Manga disse que era para passar o contato, que ele ia negociar pessoalmente os valores dele. E isso tudo consta, inclusive, nos autos, no processo criminal, porque o Porfírio passa a ser testemunha quando ele dá o depoimento dele. Né? Ele fez o acordo de não persecução penal, ele tem que estar à disposição da justiça enquanto ocorrer esse processo. Mas a situação de ontem é gravíssima e merece, sim, uma investigação, porque estão usando foto, nome de um advogado, que é auditor no STJD, de uma moral ilibada, que não pode ser feito isso. Estão usando a moral do tribunal, e isso estão tentando manchar a reputação desse julgamento. Né? Então, a gente exige uma investigação. E até porque, no final desse julgamento, que é longo, um julgamento de tipo 7 horas, a gente acompanhou os outros, se tiver alguém absolvido, alguém vai dizer, viu? Exatamente. Eu e o doutor Fernando Lamar, a gente quer deixar isso claro, porque consta nos prints, e aí qualquer pessoa pode ter acesso à pauta do julgamento, qualquer pessoa pode ter acesso a imagens e colocar no computador a logo do tribunal. Só que a partir do momento que, inclusive eu gostaria de deixar claro que eu e o doutor Fernando Lamar, nós pensamos, vamos puxar papo com essa pessoa. E eu troquei mensagens com essa possível pessoa, e quando ele me pergunta de quem eu sou advogada, porque eu não disse o meu nome, e eu não respondo e deixei ele no vazio, ele simplesmente, hoje, na manhã de hoje, eu percebi, ele me bloqueou no WhatsApp. Por quê? Ele deve ter percebido que... O DDD de onde? O DDD é de 021. É Rio. É Rio. E quando ele conversa comigo, ele deve ter percebido, quando eu não respondi, quem é a única mulher advogada constituída na procuração. E aí viu que eu sou advogada do Diego Porfírio. Entendi. Entendeu? Maravilha. Vamos. Obrigada. Eu que agradeço a senhora, porque é um caso muito sério. O doutor José Perdiz se manifestou no final da sessão do Pleno do STJD e dizendo que vai a fundo apurar tudo isso. Doutor Mauro Marcelo, que também é da Justiça, já está atuando neste caso. É um assunto muito grave e a Itatiaia está trazendo em primeiríssima mão para você.